Olá, tudo bem, gente? Hoje estamos aqui com não são 5 de novo, são 7 perguntas. 7 perguntas sobre a reclaiming, tradição de bruxaria, que nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje com o Lilo Ascensi. Tudo bom, Lilo? Tudo ótimo, Cássia, como é que você está? Eu tô bem, tá tudo ótimo. Lilo, vamos começar você se apresentando para o pessoal. Ok, então, meu nome é Lilo Sense, eu sou uma bruxa, eu moro aqui no Brasil e eu estou envolvido na tradição Reclaiming desde 2017. Hoje em dia eu participo não só nacionalmente, mas internacionalmente na tradição, né? Sou também iniciado na FERI, pela linha Dusty Bunnies, fundada pela Valerie Walker. Sou sacerdote hierofante dentro da Irmandade de Ísis e coordeno 2 centros de treinamento, que é o Iseum Flor de Afrodite e o Liceum Caminhos de Hecate. E minha magia e minha bruxaria gira muito em torno da comunidade, de ensinar, de ativismo mágico-político, principalmente, do contato com os nossos povos feéricos, com o folclore do Brasil, e é isso que me encanta. Eu fico aí um pouco nesse lugar do folclore, da bruxaria tradicional e do que a gente pode fazer de ativismo mágico político. Maravilhoso. Bastante coisa, hein? Sim, bastante coisa. Lilo, me fala, vamos começar do comecinho. O que é reclaiming? Eu acho que eu iniciaria respondendo essa pergunta dizendo que se você fizesse essa pergunta para uma outra bruxa reclaiming, ela te daria uma definição um pouco diferente, ou às vezes até completamente diferente. Né? A gente tem uma licença poética muito grande dentro da tradição para falar sobre ela. Mas para essa entrevista de hoje, eu decidi falar que a reclaiming ela é uma tradição de bruxaria, ela é uma tradição de bruxaria estática, com um foco muito grande no êxtase, ao invés da fertilidade, baseada na Terra e nos ciclos da Terra, apesar disso não ser o que dirige as pessoas dentro da Reclaim, muita gente não vai muito por aí. Nós somos não hierárquicos, ou seja, não existe uma liderança dentro da Reclaiming, nós somos bastante anárquicos, na verdade. Nós somos uma tradição iniciática, ou seja, há uma iniciação, uma linha iniciática dentro da nossa tradição, mas a iniciação não é pré-requisito para que você participe dela. Você não precisa ser iniciado para ser um membro da Reclaiming. Nós focamos muito numa jornada de crescimento pessoal individual, mas, ao mesmo tempo, nós pensamos que é na comunidade que nós nos desenvolvemos com muito mais afinco. E acho que a última coisa que eu gostaria de falar é que a Reclaim é uma tradição de ativismo. Nós nascemos do ativismo que acontecia da década de 80 para 90. Então, um dos nossos pilares é esse. Se a gente pudesse dizer que onde a Reclaim se baseia, um desses pilares, certamente seria o ativismo mágico-político. Importantíssimo nos dias de hoje, inclusive, né? Com toda Básico, certeza. muito, muito importante. E como a reclaiming chegou no Brasil? Bom, ela chegou em 2017 através de esforços meus e de Yuki Kahu, que é meu namorado, Que e que conversamos com ele sobre a Fere, inclusive, no último exatamente. episódio. Uhum. Nasceu muito dos nossos esforços em trazer a Reclaiming para o Brasil em 2017, quando, na verdade, a gente já conhecia a Reclaiming. Na verdade, eu conheço a tradição Reclaiming há muitos e muitos anos. Sempre quis fazer parte, sempre me interessei muito, mas por ser uma tradição norte-americana, que só falava inglês e coisas do tipo, eu nunca imaginei que eu conseguiria alcançar esse lugar. Não tinha a fluência no inglês que eu tenho hoje, não tinha acesso à internet, nada do tipo, então não tinha como chegar a esse lugar. Até que em 2017 eu comecei a me envolver bastante com movimentos mais internacionais da Reclaiming, vendo onde eu podia me enfiar, se tinha alguma aula que acontecia online, algum encontro que acontecia online. E, por coincidência, foi no mesmo ano que a Petrúcia Finkler, do Conclave da Rosa do Espinho, convidou o Guede Parma para vir para o Brasil Sim. ensinar alguns workshops. Guede Uhum. Parma, que
não somente iniciado na FERI, mas também iniciado e professor na Reclaiming. Ah, não sabia disso, desse detalhe sobre ele. Pois é, esse pequeno detalhe super importante para a história da Nossa, que Reclaiming. incrível! E aí tivemos os workshops dele aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro, Uhum. e eu fui nos workshops que ele ofereceu aqui, e foi muito curioso, porque na época eu já tinha ali um grupo se formando de pessoas interessadas na Reclaiming, que já estava começando a se juntar comigo e com o Yuki, para a gente começar a movimentar essa comunidade. E quando eu sentei para conversar com ele sobre a Reclaiming, como que seria surgir a Reclaiming no Brasil, né? Quando eu contei o que a gente fazia, a frase de Guede Parma foi muito simples para mim. Ele simplesmente disse: bom, parece que você já tem uma comunidade funcionando. Que E foi, incrível, quando é para ser, né? e foi assim que a Reclaim surgiu no Com as Brasil. bênçãos ainda, com bênçãos. Eu achando que nada estava acontecendo, que era todo um rolê, que era difícil. E, bom, foi muito difícil e é muito difícil por N motivos. Mas, quando ele me trouxe essa experiência de, não, mas peraí, você já está fazendo uma comunidade Reclaim. O que você me descreveu de um ritual que você faz, de uma reunião que você participa, ou de como você organiza essa comunidade, isso é Reclaiming. É esse jeito que a gente faz mesmo. É isso. Incrível. Bola para frente. Ai, que Então, maravilhoso. Então, tá bom. então vamos embora. Como o seu caminho espiritual te levou até a Reclaiming? Você falou um pouquinho sobre que você já tinha, né, interesse em ativismo e tal, mas tem mais algum detalhe, alguma coisinha que você gostaria de falar além disso? Porque tem outras coisas aí na Reclaiming, né? Como esse contato com o povo férico e tal. Isso você já tinha interesse, isso te levou para a Reclaiming ou foi desenvolvido depois que você já tinha contato? Eu acho que foi uma coisa que se desenvolveu depois que eu tive mais contato. Eu soube da Reclaim quando eu tinha lá para os meus 15, 16 anos. Eu era bem mais nova, mais de 10 anos atrás, através do livro da Starhawk, A Dança Cósmica das Feiticeiras. Foi Um o primeiro clássico. livro, um clássico incrível e super atual até hoje, né? Foi o primeiro livro de bruxaria que eu li, e até hoje, sempre que eu tenho a oportunidade, eu leio e releio. Eu já devo ter lido mais 10 vezes, porque é um livro que sempre se atualiza para mim. E eu gosto muito de uma coisa que Yuki fala, que esse livro é um livro de transição entre a Starhawk, que foi iniciada na Fairy, e a Starhawk, que começou a fundar a Reclaiming. Está bem ali no meio. Então, nessa época, já tem os embriões do que seria a Reclaiming mais à frente. E a partir desse livro que eu fui saber quem é a Starhawk. Quem é essa bruxa que escreveu esse livro tão incrível que eu me identifico tanto? E eu comecei a procurar e eu achei a Reclaiming. Né? A Reclaiming que já estava aí há muito tempo na estrada. E eu comecei a pesquisar mais e eu lembro de que eu estava no site, lia sobre, né, com super dificuldade, né? 15, 16 anos, não tinha a fluência de inglês que eu tenho hoje. Então, Uhum. foi nessa época que eu comecei a olhar e pensar, não, é esse o lugar. E tem uma coisa dentro da bruxaria, principalmente na Reclaiming e na Fairy, que eu acho que é muito comum nas bruxarias tradicionais, que é aquela coisa, você sente no corpo, você sente na pele, você sente na barriga, você sente no coração, que é para lá que você tem que ir. E para Perfeito. cada pessoa se configura de uma forma muito diferente. Tem gente que segue um cheiro, tem gente que vê um brilho, né? Para mim era um sentimento muito claro e único. Essa é minha casa. Que Eu preciso voltar. incrível. Eu tenho que voltar para casa, eu tenho que voltar para casa. Essa é minha casa. Eu demorei mais de 10 anos, basicamente, para conseguir voltar para casa. Mas a Reclaim, assim como a Fairy, eram minhas duas casas. E eu consegui voltar por causa disso. Então, foi uma coisa que começou lá nos meus 15, 16 anos, que ficou Maravilhoso. incubada muito tempo, até que eu tive essa sensação de que não, agora eu consigo falar o inglês, agora eu consigo me comunicar com outros bruxos lá de fora, agora eu acho que eu consigo fazer esse movimento. Eu me arrisquei e eu consegui. Então, foi Nossa, desde... e você falando isso, sabe o que eu acho incrível? Além de você conseguir os meios de falar com as pessoas e tal, você ainda teve a oportunidade do Guede Parma vir para o Brasil e você ter essa conversa com ele, que é maravilhoso, né? Porque quando a gente está tentando, quando a gente está buscando, tá tateando, ter uma palavra dessa de alguém que já está, é maravilhoso, né?
Ah, com toda certeza. Você pode tirar dúvidas, você pode sentar e explicar um pouco do que é o teu sentimento. Isso é uma coisa que eu particularmente gosto muito quando pessoas me procuram para algum tipo de treinamento, seja dentro da Reclaim ou em outros caminhos que eu faço parte, né? Gosto de ouvir o porquê. Por que você quer isso? Que raios te fez pensar que é esse o caminho que você quer seguir, né? E foi uma coisa que eu também fui questionado durante muito tempo. Né? Eu lembro que o Guedes Parra me perguntou um pouco isso. Outros professores que eu tive na Reclaim com o tempo, que hoje em dia são grandes amigos, me perguntaram também, mas por que você insiste nisso? Né? E essa pergunta sempre tinha uma resposta diferente e sempre me levava a querer mais, a querer mais, a querer mais. Então, isso para mim é muito interessante. Nossa, é demais. E a gente vê sua paixão por esses caminhos, né? O que é maravilhoso, o que um bruxo apaixonado é tudo de bom. Com certeza. Lilo, e como é praticar, fazer parte, atuar numa tradição como a Reclaiming, nesses tempos sombrios que a gente vive hoje? Hum, eu vou dar uma resposta muito pessoal para essa. Por E favor. eu acho que se você perguntasse para outras pessoas da Reclaiming Brasil, elas te dariam outras respostas. Mas, para mim, praticar Reclaim nos dias que eu vivo, hoje em dia, essa situação tão bizarra, tão desumana que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, né? Para Mundo. mim, Reclaim hoje em dia é conseguir respirar um pouco melhor. Eu encontro na Reclaim uma comunidade que não só me abraça pelo que eu sou, mas que não me deixa sozinho nos momentos em que eu mais preciso. Ou respeita os momentos em que eu preciso ficar sozinho. Então, é dentro dessa comunidade que eu consigo respirar um pouco melhor, que eu encontro meu lar. E sei lá que eu encontro meu lar, eu me sinto seguro, eu me sinto capaz, eu sinto que eu posso. E isso, para mim, é o que hoje em dia é uma das principais coisas que me faz praticar Reclaim. A outra coisa também é o fato de que ela me provém muito do arcabouço, do background que eu preciso para praticar ativismo mágico-político. Para fazer isso não só em escala nacional, mas em escala global, em alguns momentos. A Reclaim se espalhou por basicamente o mundo todo. Eu acho que só não existe uma comunidade na Ásia. De resto, tem tudo quanto é canto nascendo, né? Então, é interessante. E na África também ainda não tem. Mas o interessante também é isso, você poder praticar ativismo mágico-político ao redor do mundo e pensar que a gente consegue fazer alguma diferença. É para isso que a gente é bruxa. Sim. Então, acho que é isso que me mantém muito praticando Reclaim, que me faz atuar enquanto uma bruxa Reclaim nos dias de hoje. Pensar que, primeiro, eu tenho uma casa e um lar onde eu posso respirar mais aliviado nos momentos difíceis. É bom ter família perto, né? Quando Sim, você precisa, uma com família mágica que você... certeza. E o outro lado é que é essa família que me faz potente para poder atuar magicamente pelo mundo que eu vivo, vendo mudança, E né? vocês se E progredir falam. Reclaimings do mundo se falam. com toda certeza. A gente se comunica, eu acho que a gente se comunica bem até para as diferenças que a gente tem. Eu tenho muito contato, por exemplo, com a Reclaim da Nova Zelândia. São 16 horas de fuso horário de diferença. E a gente Pois tem é. uma super comunicação, adoro a comunidade de lá, eles são incríveis, a gente troca muita figurinha. E eu tenho muito contato com a Reclaim da Austrália, tenho muito contato com as Reclaims, as comunidades que tem nos Estados Unidos e na Europa. A gente se comunica bastante porque faz parte da Reclaim fazer essa comunicação. Nós somos uma tradição em eterno desenvolvimento, nós somos dinâmicos, a gente não está estático, parado no tempo. E para que a gente possa continuar se desenvolvendo nesse dinamismo que é tão orgânico e tão específico da Reclaiming, a gente tem que se comunicar, a gente tem que estar conversando. Maravilhoso. Me diga uma coisa, você acha que o meio pagão brasileiro está mais ativo politicamente? Como está a compreensão de bruxas e bruxos brasileiros sobre o papel ambiental, social e político da bruxaria? Pergunta difícil. Pergunta difícil, Não mas acho uma... estamos aqui só para facilitar, né? Também tem que dar. Exato!
Não, concordo plenamente. A gente tem que apertar as bruxas das nossas comunidades Temos, aí temos. para que a gente possa discutir uns assuntos que são difíceis também, né? Sim, Não é só falar do fácil. exato. E Não é só incenso e vela, não é mesmo? não é só incenso e vela e um quartzo branco no cantinho para dar um clima, Exatamente. E o né? Não, exatamente. a gente tem que falar desses assuntos mesmo. Eu acredito que a nossa comunidade pagã brasileira caminha para uma consciência política mais elaborada, mas eu acredito que a gente está se encaminhando para isso ainda. A gente está caminhando a passos mais lentos do que nós poderíamos dar, ou a passos mais lentos do que nós precisaríamos dar, na verdade. Uhum. Primeiro porque eu acho que tem muita gente ainda que divide bruxaria de política, e, bom, Sim, tem quem pense assim, né, e fazer o quê, né, na opinião da Reclaim, isso não é discutível, as duas coisas estão ali super unidas, e para muitas outras também, mas tem gente que sim. não. Isso dá aí um corte no processo, mas principalmente porque eu acho que a comunidade pagã brasileira, no que concerne a ativismo mágico-político, ela é completamente focal. A gente Hum. esquece de fazer um processo de interseccionalidade. Então, eu acho lindo, é lindo que as pessoas falem, por exemplo, sobre racismo no meio pagão. Porque tem pra caramba. Mas eu acho péssimo que a gente fale só sobre isso sem interseccionalizar com feminismo, Perfeito. sem interseccionalizar com luta de classe, sem interseccionalizar com preconceito que as pessoas com deficiência sofrem. E Uhum. assim por diante. Existem muitas bandeiras, digamos assim, que a política hoje em dia nos permite levantar, né? E aí Eu você acho que teoriza, né? É como se ficasse cada um no seu quadradinho, né? pois é, e aí é uma setorização tão grande, que às vezes a gente acha que está mirando num acerto e faz um grande erro. Uhum. Porque aí a gente acha que está, nossa, está ótimo, a gente está super arrasando, fazendo um maior ativismo, quando na verdade está fazendo uma coisa horrorosa pelo outro lado. Um grande exemplo disso, na minha opinião, é que em alguns momentos a gente trata a história e a cultura dos povos tradicionais indígenas no nosso país de forma muito leviana. Uhum. E acha que tudo Certamente. pode, tudo podemos, é tudo da deusa, então vamos usar, vamos adquirir, vamos cultuar, e vamos pegar isso e aquilo, e é Vamos tudo nosso, consumir. é todo mundo brasileiro. A gente está, na verdade, exaltando o conhecimento deles. E aí você para para pensar que, na verdade, você vê um bando de gente pegando um bando de prática, mastigando, vendendo R$ 1.000 o workshop, ou só usando ali para se promover, enquanto a aldeia indígena que realmente está precisando de ajuda financeira, em muitos momentos, porque a gente não pode esquecer que o dinheiro está muito presente nesse Sim, meio sim. de jogo aí, não recebe um nada. Que Perfeito. ativismo é? Não é ativismo, né? Não é Pois ativismo. é. E aí eu acho que esse é um dos problemas, né? Talvez o segundo seja esse que eu acabei de comentar, eu nem pensei, eu nem estava pensando antes. Dinheiro. A gente não fala de dinheiro no meio pagão, achando que por não falarmos de dinheiro, ele desaparece. Sendo que, na Ninguém verdade, precisa. ninguém precisa, sendo que, na verdade, ele faz parte desse processo político também. Porque, afinal de contas, a gente vive num mundo capitalista. Sim. Ou que o dinheiro é muito pessoal, ou seja, se eu preciso de prosperidade, eu tenho que fazer os meus corres, os meus feitiços, meus rituais, minhas coisas, para conseguir prosperidade para mim. A prosperidade, o dinheiro é sempre pessoal, né? Você falando, eu estava pensando aqui. É sempre pessoal, ele nunca é coletivo, nunca é dinheiro para todos. É só Pois dinheiro é, para mim. Você faz o seu, eu faço o meu, o fulano faz o dele, e aí a gente tem que ser pessoalmente bem-sucedido, né? E não coletivamente bem-sucedido. e isso dá um problema bizarro, né? Porque, primeiro, exige que bruxas sejam sempre perfeitas e bem-sucedidas, e não tem problema financeiro nenhum, nada quebra, porque são bruxas. Por que não usa magia para sua vida estar ótima? Qual que é o Exatamente. problema? Tá errado? Né? A bruxa não pode falhar, né?
E aí o segundo a gente gera bruxas com dupla carga horária. Você já trabalha 40 horas semanais, às vezes em 2 empregos para conseguir complementar alguma renda, tem um bando de coisa para fazer e ainda sei lá, sacerdotisa de um coven, Certamente. professor de comunidade. Isso é trabalho à beça. E ainda vem gente que fala que não, você não pode cobrar por essas posições. Não, mas peraí. Será que a gente não pode pensar sobre isso? Isso é, inclusive, uma coisa que a Reclaiming tem pensado em muito nos últimos anos, de como, em muitos momentos, o serviço que a gente oferece para as nossas comunidades não é um serviço que tenha que ser só oferecido de graça. Como é que a gente pode recompensar essas pessoas que tiram um pouco do seu tempo para fazer essa máquina que é a comunidade funcionar? Perfeito, com certeza, dá um trabalho danado. Eu, Pois sou, é. eu trabalho, né? Tenho essa carga horária que você citou, eu tenho atividades familiares, domésticas, etc., e tenho um coven também. E às vezes é complicadíssimo, porque você está meia-noite, 1 hora da manhã escrevendo ritual. Pois é. Porque E no aí, dia às vezes, seguinte você você tem que tem. trabalhar, porque as pessoas têm que se organizar e etc, etc. E não tem essa, não. Você não tem como não fazer e não pode, e às vezes você não consegue fazer durante o dia, né? Então você tem que fazer a 1 hora da manhã, né? Ou nos fins de semana. E aí, Ou nos cadê o fins de momento em que você semana. pode relaxar e não fazer nada? Sim, Tem um exato. momentinho de ler um livro que você gosta, ou simplesmente não fazer nada. Porque é Exato. importante não fazer nada também, né? Com certeza, com certeza. Lilo, se alguém ou alguéns que estão assistindo esse nosso bate-papo tão maravilhoso se interessar pela Reclaiming, como faz? Bom, atualmente a gente está super na produção em a vapor, né, de trazer uma coisa para o Brasil que a gente chama de core classes. As core Uhum, classes são as aulas núcleo da Reclaiming. Elas trazem as principais práticas ou formas de praticar bruxaria e magia que a Reclaiming tem. Então, atualmente são 5 delas: elementos da magia, pentáculo de ferro, pentáculo de pérola, ritos de passagem e construção de comunidade. 2021 está sendo o ano que a Reclaim Brasil está tentando trazer todas essas core classes aqui para o Brasil em português. incrível. Então tá todo um processo de contato com professores, de contato com materiais. Eu já venho praticando e fazendo essas core classes há um bom tempo, né? Então a gente está se organizando para poder oferecer isso em português. Então, eu Maravilhoso. diria que uma das melhores formas das pessoas que querem saber mais sobre a tradição, saber mais sobre a Reclaim e querer participar um pouco mais, é participar dessas core classes que a gente vai oferecer durante o ano. Perfeito. Isso também não isenta, claro, que as pessoas possam procurar diretamente a mim ou a qualquer outro membro da nossa tradição, ou procurar no nosso Instagram, que a gente tem um Instagram, ou procurar no nosso site, que é reclaimingbrasil.com, para saber quais são as últimas novidades. Vez ou outra a gente tem algum workshop rodando, ou algum ritual aberto, ou algum grupo de estudos, né? Como a gente Uhum. tem uma tradição bastante diversa e bastante aberta, né? A gente está muito aberto à criatividade dos membros, né? Então, se a gente decide, eu acho que a gente quer fazer um ano de workshops, trazer as core classes para cá, então é isso que a gente vai fazer. Não, a gente quer esse ano trazer os witch camps para cá, os famosos witch camps da Reclaim, Sim, se acampamento acampam, né? acampa e tem todo um cronograma, a gente faz todo um trabalho de magia super intenso e imersivo ali. Então, esse ano vamos fazer uns desses aí, Aí quando puder vamos. aglomerar, né, Lilo? Vai ser maravilhoso, né? Nossa, já temos aí um grupo de pessoas da Reclaim Brasil desejando todo mundo tomar sua vacina, virar jacaré, Vamos fazer. tudo jacarezar no camping da Reclaiming. Exato, fazendo muita bruxaria por uns 5 dias seguidos. Ai, Mal posso maravilhoso. esperar. Quero, já quero. Pois é, então, sem várias formas, né? Então, acho que a principal atualmente é fiquem atentos. Logo mais vão surgir novas datas para novos elementos da magia, pentáculos de ferro. Inscrevam-se. Todas essas classes são pagas, mas a gente tem bolsas de estudo. É Sim. muito difícil uma pessoa não fazer uma aula com a gente. A gente sempre dá um jeitinho.
A gente tem um compromisso muito grande com a inclusividade. E isso, para mim, é o mais importante dentro da Reclaim. Então, para a gente, a inclusividade é realmente ser radicalmente inclusivos. A gente não vira as costas para as pessoas. Então, até hoje, por exemplo, eu nunca vi ninguém querendo participar ou querendo conhecer a comunidade, por exemplo, através de uma core class que não tenha conseguido fazer. Muito bem. A gente que é professor, a gente dá o nosso jeito. Claro, claro, com certeza. Legal, ótimo. Adorei a conversa, Lilo. Muito obrigada por explicar tanta coisa linda da Reclaim. É uma tradição linda, né? É uma tradição linda, super antenada com as necessidades do mundo que a gente vive. E eu acho que, apesar de passos lerdos, lentos, com essas possibilidades da gente conhecer uma tradição como a Reclaiming, para a gente ter essas conversas, as lives, os papos, os vídeos, né? O Instagram está fervilhando de coisas interessantes, né? Nesse sentido, a Uhum. gente consegue ir despertando, né? Despertando cada Sim. vez mais pessoas na comunidade para olhar a sua realidade e não ficar alienado, né? Sim, eu acho que isso é super interessante. Tem uma frase do Peter Gray, que escreveu Bruxaria Apocalíptica, né, que eu acho muito curiosa e faz muito sentido nesse momento, né? Se ele diz mais ou menos que se se a terra está envenenada, a bruxa deve agir. Sim, Então eu não amo acho esse que livro. seja eu não acho que seja um movimento assim, alguém começou e outras bruxas estão fazendo. Não, eu acho que é um movimento que vai surgindo espontaneamente, né, de bruxas pensando não só no meio ambiente a partir de uma natureza e o divino, mas também pensando na ecologia da parada, de não, a gente tem que cuidar mesmo, a gente tem que pensar no ativismo mágico-político a favor da natureza, a favor das nossas florestas, e quanto mais gente fazendo isso, melhor. A Reclaim não é a única que precisa ou que faz isso, né? A gente tem o nosso jeito de fazer, que outras pessoas possam surgir fazendo mais e vivendo mais, e diversidade é algo super importante para a gente, Certamente. né? E haja diversidade também fora da Reclaim. Que assim seja. Muito obrigada. Um beijo. Pessoal, Muito logo a obrigado. gente volta com mais perguntas e mais respostas sobre tradições, movimentos, assuntos interessantes da bruxaria e do paganismo. Até mais.